A grande pergunta que fica no ar é essa: quando o apóstolo Paulo escreveu para ninguém julgar os outros por causa de comida, bebida, festas ou sábados, ele estava de fato anulando mandamentos antigos, ou será que ele estava corrigindo um problema bem específico que estava rolando lá na igreja de Colossos? Para a gente encontrar uma resposta clara, vamos seguir um roteiro com 5 passos. Primeiro, vamos direto no versículo que causa toda a polêmica. Depois, a gente faz uma viagem no tempo para entender o que estava acontecendo em Colossos. Aí, vamos dar um zoom nas palavras-chave, decifrar essa metáfora da sombra e do corpo e, por fim, trazer tudo isso para a nossa vida hoje. Então, nossa investigação começa exatamente aqui, em um único versículo que, olha, tem sido motivo de muito debate há quase 2000 anos. O texto é esse. Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue. A palavra que define tudo aqui é julgue. O problema não era necessariamente fazer ou não fazer essas coisas, mas o fato de que tinha gente usando isso como régua para medir a espiritualidade dos outros, sabe? Para julgar. E aqui está o pulo do gato. Nenhum texto bíblico foi escrito num vácuo. Para a gente entender o que Paulo quis dizer, a gente precisa primeiro entender o cenário de quem estava lendo a carta. A carta aos Colossenses era uma resposta a problemas bem reais. A comunidade lá em Colossos era um caldeirão, formada principalmente por não-judeus que tinham se convertido. E eles estavam sofrendo uma pressão danada, de uma mistura de ideias tentando se infiltrar na igreja. Alguns judeus convertidos queriam impor suas práticas cerimoniais. O ambiente era de pura confusão, tirando o foco do que realmente importava. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no texto. As palavras que Paulo escolheu não foram aleatórias, não. Elas carregam um significado muito preciso que ilumina a passagem inteira. Vamos começar com comida e bebida. Isso aqui não é sobre o cardápio do dia a dia do pessoal. Dentro desse contexto de rituais que a carta aborda, essa expressão aponta direto para as ofertas de alimentos e bebidas que faziam parte das cerimônias do templo. E a sequência festa, lua nova ou sábados. Isso é muito legal. Essa mesma lista com essas mesmas palavras aparece lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias. E lá ela se refere aos feriados cerimoniais, anuais e mensais do calendário judaico. Isso incluía os sábados cerimoniais, que eram diferentes do sábado semanal do quarto mandamento. Quando a gente olha mais de perto o texto original em grego, alguns estudos mostram uma tradução que deixa tudo ainda mais claro. A ênfase não era nos dias em si, mas na forma como eram observados, ou seja, na parte de um festival. O problema era o ritual pelo ritual, o ritual vazio e o julgamento que vinha junto. E agora a gente chega no coração do argumento de Paulo. Ele usa uma metáfora poderosíssima para esclarecer a questão toda: a diferença entre a sombra e o corpo. Esse quadro aqui ilustra a ideia perfeitamente. A sombra é tudo aquilo que era temporário: os rituais, os sacrifícios, as leis cerimoniais. Eles não eram ruins, de jeito nenhum, mas eles apontavam para algo maior que ainda estava por vir. E o corpo? Bom, o corpo é a realidade, a substância, é Cristo. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que as sombras só anunciavam. O próprio Paulo explica isso logo no versículo seguinte. Ele diz que essas práticas eram sombra das coisas que haviam de vir. Mas sombra só existe porque tem um corpo real projetando ela, certo? E ele finaliza: porém, o corpo é de Cristo. Então, se a realidade chegou, não faz mais sentido ficar apegado à sombra. Agora, é fundamental fazer uma distinção aqui. O sábado semanal, aquele do quarto mandamento, não entra nessa categoria de sombra. E por quê? Porque ele foi criado lá na criação, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Ele não apontava para a salvação em Cristo na cruz. Ele apontava para a obra já terminada da criação. Ele é um memorial do nosso Criador, e não uma sombra cerimonial. Ok? Com toda essa análise em mente, a pergunta que não quer calar é: como é que essa mensagem de quase 2000 anos atrás se aplica na nossa vida hoje? Qual é a relevância disso tudo para a gente? A passagem nos leva a essa pergunta essencial. Se Cristo é a realidade, a substância e as sombras cerimoniais já se cumpriram nele, para onde a gente deve olhar? Onde deve estar a nossa atenção? A resposta é clara e muito poderosa. O foco principal tem que ser Cristo. Mantê-lo como o centro absoluto de tudo. A essência da mensagem de Paulo em Colossenses é um chamado para a gente não deixar que rituais, tradições ou julgamentos nos distraiam da pessoa e da obra de Jesus. Ele é a substância de tudo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Na nossa jornada de fé, como podemos aplicar esse princípio? Como garantir que nosso foco permaneça sempre na substância, que é Cristo, e não nas sombras dos rituais ou nas opiniões das pessoas?
Se essa nossa análise de Colossenses 2 ajudou a clarear as coisas, que tal curtir e compartilhar? Assim, mais pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem tão importante sobre a centralidade de Cristo na nossa fé. Muito obrigado pela companhia